Sejam todos muito bem-vindos, programa controverso em época de eleição. E eu fiquei pensando, assistindo, vendo o meu grupo familiar. Meu Deus, que conversa é essa? Será que é isso que é a nossa política? Será que é para esse lado que eu tenho que olhar? E por isso eu convidei uma pessoa muito especial para conversar um pouco com a gente sobre isso. Sobre qual é a política que estão nos entregando e qual é a política que nós deveríamos ter. E para isso eu trago Ludmila Rosa, cientista política, comentarista política, uma das mentes mais cotejadas sobre a nossa sociedade e a política goiana e brasileira. Que honra, Ludmila, que prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, Giovanni. Obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui. Sabe o valor que eu dou a este programa a cada vez que nós conversamos. Sempre um debate sofisticado, de alto nível. Então, cá estou novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, que eu sei que sua pauta é recheada. Ludmila, vamos começar por aí. Qual é a importância de debater política? E qual é a forma correta de debater política? Numa época que todo mundo quer discutir sobre liberdade de expressão. Nós estamos numa ditadura contra a liberdade de expressão? A sua pergunta tem 3 camadas e eu vou começar pela primeira. Bom, como é que a gente debate política, né, Giovanni? Certo dia eu conversava com um amigo exatamente sobre isso. Como nós vamos conseguir engendrar um debate político diferente do que está colocado, de maneira também relevante. Porque como é que você vai pautar a política de uma maneira sóbria, equilibrada, trazendo dados, evidências, a sofisticação que você, Giovanni, também traz para esse debate, se o óbvio hoje, ou o mais palatável hoje, é ouvir e gostar de ouvir a gritaria? Então, como ter uma conversa política relevante diante desse estardalhaço todo que está colocado? Esse é um debate que a gente precisa ter aqui. Eu gostaria até de te ouvir sobre isso. O que seria gritaria? O que é que está gritando, por exemplo, no WhatsApp da minha família, por exemplo, da sua família, do grupo de amigos, que parece que estão fazendo algo importante, parece que estão curando o câncer lá? Sim, é isso. A gritaria, Giovanni, é a falta de foco. A falta de foco, a quantidade de desinformação, a forma com que a política hoje, principalmente a política mais dada à mediatização da política, como é que ela compreendeu os gatilhos neurais de muitas pessoas e se valem disso, né, da neuropsicologia, da psicologia social, para te entreter, para sequestrar a sua atenção, não necessariamente com aquilo que é útil para a política. Meu telespectador, alguns dos colegas que estão nos assistindo não entendeu. Vamos ser um pouco mais práticos. Como é que seria esse gatilho? Posso dar um exemplo assim, claro, do que eu entendi? Por exemplo, eu sou uma pessoa, um homem de 56 anos e passo pelas inseguranças que a idade traz, porque a minha juventude está indo embora e o que sobra agora é um amadurecimento. Mas às vezes o amadurecimento me leva a um medo. Isso aí é um gatilho, o gatilho da transformação, do novo, do diferente. Total. Você sabe que um dos... E aí se alguém começa a trabalhar esse gatilho, essas coisas agora são muito diferentes, eu posso me sentir excluído da sociedade e vítima dessas pessoas que são manipuladoras? Eu vou trazer aqui um exemplo que eu considero paradigmático para os dias atuais. Um dos principais gatilhos e mais eficientes hoje, quando a gente vai pensar sobre construção de narrativa política, é o medo. Medo. A política no Brasil hoje, ela se opera a partir do medo. O medo desse outro, né? O medo desse estrangeiro, tudo que não nos é próprio, não nos é evidente, esse estrangeiro de nós mesmos. O medo daquele que pensa diferente, o medo da insegurança, às vezes tratada com uma certa hiperbolia, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas hiperbólico, entendeu? Então, esse medo, ele é trabalhado de uma maneira tão sofisticada que faz com que as pessoas entendam que o debate político perpassa pelos escudos desse medo artificial, entendeu? Eu quero dizer, vamos pensar num medo hoje que está colocado para boa parte da população brasileira e eu não estou aqui deslegitimando, tá? Quero só trazer o debate porque daí a gente realiza mais aquilo que a gente está falando. O medo do comunismo. O que são as grandes bandeiras hoje de determinado agrupamento social e político no Brasil? A blindagem da sociedade em relação a esse comunismo que está à espreita
para abocanhar o povo brasileiro, a nação brasileira, o Estado brasileiro. Quando você vai olhar a história política brasileira, desde a década de 30, desde de Vargas, enfim, nós já tínhamos esse monstrengo chamado comunismo, esse monstrengo no ideário popular chamado comunismo, contra o qual várias conjunturas e colégios de políticas se voltaram, né? Disseram para a população, olha, nós estamos aqui para defender o povo brasileiro dessa ameaça do comunismo. E essa ameaça, muito pouco realizável, muito pouco aplicável, dadas as vicissitudes e as particularidades da nossa história política, econômica, social e etc., esse medo sempre nos perseguiu. Nós estamos em 2024 e nós ainda temos pessoas que pensam a política ou que estão preocupadas com a política a partir do afastamento deste inimigo comum, né, que a gente partilha em tese, o comunismo. Então veja, uma pessoa não precisa ser muito sofisticada, Giovanni, para entender que se ele entrar como um algoz em abstrato desse comunismo idealizado, essa pessoa vai ser bem sucedida no território da política. Foi lá atrás, foi no meio do século e está sendo agora. Isso para dar um exemplo. Então, o que eu tenho tentado discutir, onde eu vou, Giovanni, é que nós precisamos trazer a racionalidade para o território da política. Eu posso dar um outro exemplo? Claro. Primeiro, eu quero dizer que foi brilhante a sua avaliação sobre esse medo do comunismo. Primeiro, eu queria comentar sobre isso um pouquinho, se você me permite. Claro, claro. Onde o comunismo se estabeleceu? O comunismo se estabeleceu em lugares de extrema pobreza. O Brasil tem pobreza? Sim, mas a pobreza extrema brasileira não é igual à extrema pobreza que havia na Rússia de 1917. Sim, exatamente. Uma pobreza realmente que beirava o canibalismo em alguns casos. Não é igual à pobreza miserável que havia na China também. Países que são assolados por uma esterilidade da terra, países que são assolados por as intempéries que impedem totalmente a atividade agrícola em certos períodos do ano. No Brasil, nós temos um padrão totalmente diferente de existência coletiva, inclusive uma individualidade. Você pega os sovietes, da onde veio a história da República Socialista Soviética, os sovietes da União Soviética, você sabe o que são os sovietes? São pequenos conselhos locais. Igual nos Estados Unidos, você tem os councils, você tem as cidadezinhas que o pessoal vai lá na igreja e elas tomam decisão, todo mundo levanta a mão. Na Suíça, tem certos lugares que o povo vai na praça e todo mundo vota junto. Então, a União Soviética ela tinha essa estrutura de tomada de decisão. O que as pessoas fizeram na época da Revolução Comunista foi valorizar essas pequenas comunidades e que faziam suas plenárias regionais e tal até chegar na autoridade máxima. Quando a gente não entende história, a gente começa a polemizar onde não tem polêmica. Exato. E não há possibilidade numa estrutura histórica como o Brasil, onde nós somos frutos de um individualismo de chegar, explorar e ir embora para outro lugar. Por isso que nós somos brasileiros e nós não somos brasilianos. A estrutura originária não era para estar na terra, ocupando a terra e gerar uma nação, mas chegar, pegar e levar. Os bandeirantes agiram dessa forma. A maioria das pessoas que vieram ocupar, com exceção do pessoal do Sul. O pessoal do Sul veio ocupar a terra e fazer dali a terra deles. Sabe, a gente precisa entender um pouco melhor esse processo. Vou te dar Pode falar. Não, é só na esteira que você está dizendo aí, e no que a gente começou comentando. Veja um outro fenômeno político que trabalhou muito medo das pessoas. Quando a gente vai pegar o momento alemão de Hitler, Hitler trabalhou o medo como poucos no mundo. O medo do imigrante, o medo da miscigenação dessa raça ariana. A revolta, né? A revolta. A raiva, o domínio da Primeira Guerra, da maneira como eles perderam. Justo, o ressentimento. O ressentimento. Então, trabalhou, o domínio do ódio. Trabalhou ódio, ressentimento, o medo, trabalhou afetos.
E aí o que se fez? Uma sociedade completamente comprometida com o estado de extermínio. Onde ele aparenta um ato heróico. Exato. Né? Naquele momento ele estava falando de liberdade, naquele momento ele estava falando de redenção. E fez com que pessoas entrassem, e volto a dizer, nessa missão de carnificina. E vem uma coisa mítica também, né? O eleito, né? Mas só que não era ele o eleito, mas o Führer, mas o povo eleito, o povo ariano, né? Sim. Que sobressaía. Mas o fascismo também trabalhou isso. Com esses elementos. Quando você pega Mussolini, que era um partido de direita, forte. Gente, eu não estou fazendo um programa aqui de direita e esquerda, não, misericórdia. Eu queria que você fosse lá nos manuais de história e você pudesse perceber isso. Mas o fascismo, ele veio contra uma contraposição ao comunismo. Exatamente. O fascismo de Mussolini foi, olha, esse pessoal tá vindo aqui para pegar a nossa enxada. O fascismo de Mussolini foi esse escudo que eu comecei a falar contra essa ameaça comunista. Veja o quanto isso se reproduz na história de uma maneira eficiente. Eficiente para quem? Para a população em geral, que recebe desse movimento melhores entregas, melhores políticas públicas? Não. Ele é eficiente para os detentores de poder. Isso é muito interessante de a gente identificar. Outra coisa interessante dessa mentira que está se falando hoje, o aborto. Sim. A autorização de aborto. Eu vi isso, eu estava viajando, quando eu voltei, isso já estava pegando fogo. E aqui no Brasil. E sobre o aborto de bebês com 9 meses, né? Até 12ª semana, né? Não, 12ª semana não. O que os extremistas e a fake news fala é de que a doutora Nilza, né, que é a nossa ministra da Saúde, ela autorizou com uma portaria o aborto de uma criança, de um neném de 9 meses. Então, o menino vai nascer na semana que vem? Não, desinteressei. Então, você vai lá e mata o neném com 9 meses. E é isso que você vai checar aí nos grupos sociais. Eu voltei a fazer uma pergunta em algum desses grupos e ela é extremamente ofensiva. Eu só pedi, olha, eu estava fora, cheguei agora, mas eu já tinha pesquisado. Também eu sou meio irônico, né? Eu estava fora, cheguei agora, eu queria saber onde vocês leram que tem na portaria, ou qual portaria que é que diz que está autorizado o aborto de uma criança de 9 meses. Não souberam te dizer. Não tem como dizer, porque ela não existe. Exato! O que acontece existe uma indicação de quanto tempo máximo de gravidez para poder se fazer o aborto. Acontece que não existe lei estabelecendo isso. Existe uma regulamentação. Mas essa regulamentação também não é clara. E existe decisão como o tribunal imagina funcionar, ou seja, o STF. E por que está no STF essa discussão? Porque o Congresso não decide. Porque o governo federal também não decide. Sim. O que estava sendo discutido é tirar esse limite para que se estude cada caso em separado. E essa portaria do Ministério da Saúde, ela é tão interessante para a gente perceber como é que a mentira ela se desenvolve de uma maneira irradiante, né? Porque ali estava se tratando de todas as formas cujo aborto já é legalizado, entre aspas, já tem previsão legal, que em fetos anencéfalos, mães vítimas de estupro e etc. Então, Giovanni, mais uma forma de a gente compreender como as pessoas elas leem até o fim do último parágrafo e elas já se sentem peritas naquele assunto. E dali em diante elas são emissoras de conteúdo e com um estatuto de verdade que é absolutamente inabalável para cada um, não é? Assim, o sujeito fala para você e o que ele disse está dito e é aquilo mesmo. E se você perguntar qualquer coisa sobre aquilo, é porque ou você não está acreditando nele, ou você é mais burro, ou sei lá, como você disse aí, que ouviu todo tipo de impropério, porque você perguntou de que portaria se tratava aquilo ali. Então é desse momento político que a gente está falando. Mas olha, além desses dois aspectos que foram trazidos sobre essa questão do domínio, o que mais que está sendo trabalhado muito que não é política? Olha, eu acho que hoje a forma com que a gente tem debatido liberdade. Liberdade de expressão e liberdade como um todo. Veja que a sociedade brasileira tem caminhado para um lugar
em que o aspecto da liberdade individual ele tem sido cada vez mais mitigado. Olha o que eu estou falando. Quando a gente vai falar sobre pautas de aborto, por exemplo, a sociedade brasileira é muito conservadora. Quando a gente vai falar sobre consumo de drogas, enfim, a sociedade brasileira é muito conservadora. Mas quando a gente vai falar sobre liberdade de expressão, boa parte da sociedade brasileira tem se aberto à liberdade de expressão, no meu ponto de vista, de uma maneira até perigosa. Veja, Giovanni, recentemente eu li toda a obra, todo o livro sobre a liberdade do John Stuart Mill. Lá, Mill, o papa da liberdade de expressão no mundo, né, até hoje consultado para a gente tomar pé desse debate, nesta obra, Mill é muito claro em dizer que a liberdade de expressão ela deve sim ter um conteúdo quase que irrestrito. No entanto, o parâmetro dela é a vida, a existência, o direito, o patrimônio jurídico do outro. A possibilidade de existir do outro. Quando esse outro pode ser pensado até como instituições públicas brasileiras, isso é um outro. Então, veja que hoje a gente tem condescendido com a lógica de que a liberdade de expressão ela pode e deve dar guarida a esse ataque a este outro, a essa mortificação do outro, independente se o outro é uma pessoa, é um grupo social, é uma instituição, é a própria democracia brasileira. Então, no meu entendimento, o debate sobre liberdade no Brasil ele está caminhando para um lugar que os teóricos da liberdade, os clássicos do liberalismo político e civil no mundo inteiro, repudiavam, rechaçavam. Porque a liberdade ela é um caminhar de civilização. Ela é colocar a sociedade num outro patamar de modo que todas as pessoas possam se sentir representadas. A sua liberdade não pode tolerar a minha. E você sabe por quê? Porque o padrão era a barbárie. Exato. O padrão era um grupo mais forte que caminhava andarilho. Houve uma época em que a humanidade, sei lá, 10, 15 mil anos atrás, era andarilha. Não havia estados nacionais, não havia nada. Por exemplo, eu parava aqui e achava um lugar maravilhoso, com um rio muito bom, um sol gostoso e um lugar onde ficava fácil, se eu já tivesse aprendido a movimentar a agricultura, a trabalhar a agricultura. E ali eu domino o meu grupo, porque eu sou mais forte, é pela força, e um outro grupo vem, se é mais forte, aniquila os machos do grupo, tomam as fêmeas, matam os filhotes para que tenham seus próprios filhotes. Essa, durante milênios, foi a trajetória da humanidade. E, Giovanni, depois os impérios, os reinos, pode falar. Não, deixa tu, agora você manda. É que você percebe que na sua fala, a liberdade é colocada como o avesso da barbaridade. Sim, sim. A liberdade é colocada como um salvamento da coletividade humana dos seus próprios meios instintivos de resolver problemas. Tipo assim, seguinte, eu sou mais fraco que você, mas vamos coexistir. Exato. Vamos, como? Vamos fazer o seguinte, você bate legal, você vai ser um exército. Só pode brigar quando o grupo autorizar. Tem uma parte do... E vamos coexistir. Tem uma parte do livro do Mill que ele diz assim, a sociedade precisa entender que a liberdade restrita de um pode implicar no extermínio da própria sociedade. Então é desse momento que a gente está falando. E não é a Ludmilla e nem a Giovanni quem está dizendo. É quem lá atrás, desde o século XVIII, século XVII, começou a pensar na sociedade de uma maneira mais livre, equilibrada e civilizada. Olha, então a gente fecha esse primeiro bloco com essa percepção. A percepção de que nós temos tido um debate público sobre política que ele parece que está mal encaminhado. Mal encaminhado, empobrecido em termos, mal orientado. E baseado em medos e ignorâncias. E baseado em afetos. E afetos, né? Medos e ignorância, ou seja, que mexe com os afetos. E que isso pode tolher aquilo que todo mundo quer, que é a liberdade. Sim. Agora, no próximo bloco, eu te desafio a dizer qual é a política que a gente deveria estar discutindo. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento
foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa do OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. De volta ao programa Controverso, hoje estamos discutindo a política que está sendo apresentada, a política que temos e a política que nós deveríamos ter com a gente, a cientista política, comentarista Ludmila Rosa. Ludmila, fala um pouquinho de você. Você vem da onde? Falo sim. Nossa, que bacana poder falar um pouco de mim. A gente sempre está aqui conversando sobre política. Se deixar, Giovanni e eu, a gente tem uma afinidade de ideias, a gente divaga, vai embora para outro planeta. Então, vou falar de mim, que é algo que a gente nunca tratou aqui, né, Giovanni? Não. Bom, eu sou nascida numa cidade do interior, lá em Posse, a 520 quilômetros aqui da capital. Eu sou filha de uma mãe professora de ensino primário, de CEMEI. Minha mãe é servidora pública, sou neta de uma avó semi-analfabeta, que veio da lida no campo, da lida na roça, e se construíram ali na cidade, uma família muito humilde, e que eu tenho o orgulho de ter herdado desta família, dessas duas mulheres que foram meus arrimos, a dedicação para o trabalho, o espírito e o senso de solidariedade, coletividade, a ética, a prudência. Então eu herdei dessas duas mulheres prudência, eu herdei o senso de responsabilidade, de trabalho. O espírito contrito? O espírito contrito também. Minha mãe é uma pessoa, Giovanni, pessoa que se guardava, muito, né? É até hoje. Minha mãe é uma pessoa que todas as vezes que eu saio de casa e digo que eu vou a um programa como o seu, muito visto, muito ouvido, ela sempre diz, olha, tenha prudência ao falar, porque nós vivemos numa sociedade muito violenta, nós vivemos numa sociedade muito adoecida. Então ela não é uma entusiasmada de a filha dela ter um perfil muito verborrágico. Eu sempre te achei discreta, eu tô assistindo suas redes sociais, inclusive o programa tá passando nas suas redes sociais. Olha, que bom! Passando aqui, né, explicando um pouco sobre você. E eu tô achando você mais... Tem hora que você faz comentários muito fortes, você saiu da sua timidez, né? Da sua timidez não, você nunca foi tímida. Você saiu dessa reserva sua que você tinha. A gente vai perdendo um pouco desse medo. O medo, Giovanni, de estar e falar sobre política numa cidade em que você está se construindo como sujeita da cidade, como pessoa que integra essa comunidade goianiense, mas que não necessariamente veio daqui. Então tinha todas essas questões. Minha mãe ficava lá a 520 quilômetros, falava sempre para mim, olha, cuidado, o mundo é cruel, o mundo é mau, você vive numa cidade, eu estou longe, eu me preocupo. E por quê? Porque a gente lida com algo, desde o começo do programa nós estamos falando isso aqui, que mobiliza sentimentos. E qual é a sua formação para isso? E quanto tempo você está aqui em Goiânia? Eu sou formada em ciência política, vou chegar lá. Eu vim para Goiânia de 15 para 16 anos, concluí meu ensino médio. Daqui eu passei na Universidade de Brasília, fui fazer ciência política lá. E confesso para você que, como uma boa interiorana do estado de Goiás, acostumada com esse calor humano, acostumada com essa vivência mais achegada, mais próxima, mais acolhedora, que somos todos goianos aqui, eu tive uma dificuldade de me adaptar em Brasília. Brasília não tem frieza humana porque você não acha as pessoas. A gente recebe a frieza dos prédios, do chão, do asfalto, do nada, aquele vazio, não é? Giovanni, isso é incrível. Eu morava numa república quando eu fui pra lá e uma das minhas colegas, uma pessoa super inventiva, fazia audiovisual lá na UNB e ela tinha um quadro que colocávamos na sala e dizia assim, Brasília, a solidão dividida em blocos. E é todos aqueles bloquinhos assim. E é um pouco desse sentimento que todos nós e todas nós, o caso era a República, era toda feminina, partilhávamos, né? Eu passei 20 dias em Brasília fazendo um curso, quando eu era garoto, 17, 18 anos, né? E quando eu voltei, a minha mãe perguntou pra mim,
né, se o pessoal era muito frio. Eu falei assim, mãe, eu não sei, eu não encontrei as pessoas. Eu não encontrei as pessoas. Esse seu amarrado aí foi de uma genialidade. Eu não encontrei as pessoas. Porque, querendo você ou não, teve uma coisa de poesia aí, Isso né? tem 40 anos, cara. Então, eu não me adaptei muito bem à cidade, volto para Goiânia. Veja bem, o que você faz com um diploma de ciência política voltando para uma cidade de interior, à época 25 mil habitantes, a 30 mil habitantes, a cidade em que eu nasci. Irmã, você foi corajosa de voltar para Goiânia? Eu voltei para Goiânia e ainda assim aqui, Giovanni, não foi fácil a trajetória. Não é fácil você, uma mulher jovem, vinda do interior... Ninguém chegou a perguntar para você, não, o que é isso? Várias pessoas. E é isso que eu ia chegar com um diploma de ciência política. Eu me lembro que, do alto da minha ingenuidade, né, da minha pureza, eu pensei, bom, eu me formei para trabalhar com política, essa é a minha vocação. Eu quero, a partir das instituições que a gente estuda, pense em aprimorá-las, eu quero, a partir do interior desse espaço, desenvolver melhores práticas, desenvolver melhor a sociedade, ajudar a contribuir com isso. E eu me lembro de ter ido na Assembleia com um envelope cheio de currículos. Passei em cada um dos gabinetes distribuindo meus currículos, obviamente. Ninguém ligou para mim, mas teve um gabinete em específico que o chefe de gabinete me deu um minuto ali, uns minutos do dia dele, falamos e tal, e ele me elogiou, disse, olha, você é uma pessoa muito educada e tal, não sei o quê, mas eu vou te dar uma dica, você precisa de alguém para te indicar aqui. Essa é a melhor forma de entrar dentro do gabinete. Isso é da natureza da política. Naquele momento, você recém-formada, você acha que basta um diploma que as portas vão se abrir. Não foi bem assim. Você tinha 22 anos? Eu tinha 24 anos. Eu me formei com um certo delay, porque eu tive um problema de depressão em Brasília, eu tranquei minha faculdade por um ano, depressão mesmo. Mas é porque você não veio dos movimentos estudantis, né? Não. Você realmente veio da academia. Isso. Você veio de uma consciência, né? Porque se você tivesse vindo dos movimentos estudantis... Já teria entendido essa lógica há muito tempo. Já teria entendido. E me arrependo. Me arrependo, sabe o quê? Geralmente a gente olha para a nossa graduação com muita nostalgia, com muito saudosismo, e eu não fujo a essa regra. E eu sempre me pergunto o quanto a depressão naquele momento, aquele espírito de patinho feio... Quando eu entrei na UNB, não existiam as cotas sociais ainda, nem as raciais. Então era uma universidade extremamente elitizada. O meu departamento... De uma elite branca. De uma elite branca, de uma elite mesmo. Você é branca também. Mas de uma elite mesmo, a cúpula do poder do Brasil. Aquele estacionamento só de carrão bacana. Sim. Aquelas roupas, aquelas batas indianas que era para ser pobrinha, mas compradas na Índia. Compradas lá, né? Compradas na Índia. Fez um ensino médio sanduíche, né? Metade Brasil, metade Índia, outro Canadá, enfim. E aquilo ali foi meio que um choque de realidade para mim. Eu tive um adoecimento, eu tinha muitos sonhos e me deparei com uma realidade completamente maior do que aquilo que eu sonhava. E eu adoeci. Tranquei a faculdade por um ano, fiz um tratamento, melhorei. A gente muitas vezes, quando a gente é uma pessoa da mente aberta, a gente acha que o problema chega... A gente é tão atacado pela sociedade, né? Mas tão atacado, por exemplo, eu quis fazer jornalismo e cinema, mas eu amo direito. Sendo advogado, sendo formado em direito, nos anos 80, né? Com 19 para 20 anos, estudando direito. E aquilo suava para as pessoas. Eu acho que é por isso que eu tenho essa estrutura, sabe? Porque aquilo suava como se fosse uma coisa ridícula. E por muitos anos, né, a impressão que eu tive é que eu era errado. Por exemplo, eu amava ir em biblioteca, ficar em biblioteca, ler, né? Porque você é gordo e feio, né? Então, parece que há um grande desvalor e um grande sentimento de poder nesse desvalor. E tem uma hora que parece que a gente compra isso, não? Compra muito. Eu cheguei na Universidade de Brasília pensando em ser diplomata. Esse era meu sonho. Isso é legal, isso é bacana. Esse era meu sonho. E aí, nós tínhamos o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Era a Faculdade de Direito, Ciência Política e Relações Internacionais. Até o quarto período, o curso de Ciência Política e Relações Internacionais, eles não se distinguiam, né? Eram todas as bases comuns e a gente tinha muitos amigos e tal. O que é um absurdo, né?
que são temas absolutamente distintos. Mas do quarto período em diante as coisas vão se afunilando, né? Vão cada um caminhando para um caminho mais específico da sua trilha e área de conhecimento. Mas eu conversava com um colega que, eu quero ser diplomata também, já estou estudando. Quantas línguas você fala? E eu pensava assim, nossa, eu falo o português e estou tentando... E um pouco do tocantinense. Um pouco do tocantinense. Que possa estar ali. Exatamente. E eu pego um dialeto baiano também. A Bahia, pego o Tocantins ali, esses são meus dialetos, né? E aí o menino falava assim, não, porque eu estudei na Itália, depois eu fui pro Canadá, o outro também. E aquilo gerou em mim. Hoje eu olho para trás e penso, Ludmila, talvez tenha te faltado, sei lá, altivez, mas eu era uma menina, pré-adolescente, adolescente, depois o jovem ali, ele não tem esse equilíbrio, né? Ele não tem esse senso crítico. E você não tinha também, volto a dizer essa questão da não militância, porque ela é muito atacada hoje em dia. É muito. Né? A não militância também te deixa extremamente sozinha. Você era totalmente vítima ali, né? Totalmente isolada. Isolada e tal. Aquela nerdzinha isolada. Boba, né? Boba. Porque hoje eu olho e falo assim, poderia ter usufruído tanto daquela universidade. Você sabe como é que eu combati isso? Ah. Eu tocava violão. É? Sabe como é que eu combati isso? Fui fazer minha segunda graduação. Aí pensa, entrei na faculdade de Direito aqui da Universidade... Com violão me diverti mais. Eu não tenho dúvida disso. Entrei na faculdade de Direito aqui da Universidade Federal, quando eu voltei para Goiânia, por óbvio. E aí eu fui ser presidente do centro acadêmico. Aí, enfim, eu me permiti... É fazer o segundo grau de novo, né? Exato, eu me permiti fazer o segundo grau de novo. Aquela Ludmila que lá atrás eu me tolhi por síndrome de vira-lata, sabe? Eu não vou conseguir isso, olha essas pessoas... Mas eu aprendi a perdoar essa menina Ludmila lá, da primeira graduação, porque ela, de fato, ela saiu de uma família muito pobre e deu de cara com um mundo muito abastado. Meus amigos saíam todos os dias, tinham dinheiro para isso, para aquilo, e eu acabava ficando sempre à deriva, sabe? O que essa experiência toda te ajudou a construir uma vez uma profissional ligada... Aí depois você voltou para a Lego, né? Conseguiu o teu espaço. O que essa experiência toda te ajudou a construir, Ludmila? Você não foi para o exterior, você não virou diplomata. Olha só, o que isso me... Entender que a humildade, ela não anda junto com o fracasso, entendeu? Eu consigo hoje ser uma pessoa humilde, ciente das minhas origens, mas que repudia veementemente a ideia de que a minha origem, ela vai fazer com que eu carregue o peso de sempre fracassar diante de outras pessoas. Eu vou ter projetos que eu consigo realizar. Exatamente. Isso perdi completamente. Então, me tornei mais corajosa, me tornei mais obstinada. Tenho essa sensibilidade de uma pessoa que tem uma trajetória humilde e que tem muito orgulho disso. Mas também, hoje, eu tenho aquela cabeça erguida, aquela obstinação de quem sabe, assim, você se fortificou por vários momentos muito ruins que você passou na sua vida. Como cientista, então, você é mais observadora e com isso faz as suas análises ou você constrói projetos? Hoje eu posso te dizer com muita tranquilidade que eu vou bem nos dois sentidos. Eu sou uma pessoa muito dada a analisar, eu sou muito cética a priori. As pessoas, eu me relaciono bem com quase todo mundo, Giovanni. É muito difícil eu ter uma pessoa com quem eu não me dou bem. Mas essa pessoa, certamente, por 10 vezes, ela estará nos meus crivos, nos meus filtros. Se eu encontro com ela, eu saio, fico pensando naquilo, fico tentando entender quais são os movimentos nela, se há pureza nela, se há boa fé na aproximação. Mas eu também sou ponta firme. Isso eu herdei da minha avó. Minha avó é uma ariana obstinada, trabalhadora, aguerrida. E não tem como a gente não trazer esse Você já legado, citou né? sua mãe e a sua avó 2 vezes e não cita pai e avô. Você vem de uma família de lar liderado por mulheres? Por mulheres. Você é a 3ª geração? Sou a 3ª geração. Eu gosto de dizer que eu sou filha de mãe e de avó. Vi poucas vezes meu pai na minha vida. Meu pai mora no sul do país. Meu pai é gaúcho, mas hoje mora no Paraná. E meu avô morreu e eu era bem pequenininha. Minha mãe constrói toda uma ideia lúdica da minha infância com ele. Ele morreu, eu tinha 3 para 4 anos. E não vou ser leviana nem dizer que eu lembro. Mas ela sempre disse que a afinidade minha com o meu avô era algo muito bonito, que meu avô também era um homem muito sereno e tudo mais. Mas eu cresci no meio dessa minha avó forte,
e dessa minha mãe trabalhadora também. Agora, olha o gancho que eu vou fazer. Como você trabalha com questões políticas e você trouxe toda essa dimensão histórica sua, que eu achei super bacana, e você vem de um lar de 2 mulheres e você também é uma mulher que se autodireciona, minha pergunta como é que você analisa isso face a uma das discussões que nós temos no cenário político hoje da tradicional família brasileira? Bom, Giovanni, vou falar desse tema com bastante... Sendo que esse núcleo parece que ele arregimenta quase tudo que se discute nos grupos sociais, nos grupos WhatsApp, e parece que é o centro, juntamente com a religião e juntamente com a ética, com o combate à corrupção, mais do que qualquer outro assunto, né? Básico, né? Família e assim por diante. Sendo que essa estrutura familiar sua é relativamente, na minha concepção, a estrutura típica do Brasil, né? Um lar de mulheres humildes, pobres, onde a terceira geração, a primeira geração, a geração que nascida provavelmente nos anos 30, anos 40, exato, né? Exato. Provavelmente, uma segunda geração nascida ali nos anos 50, anos 60, e você provavelmente, não sei, nascido um pouco mais recente. E aí, uma avó analfabeta, uma mãe com o básico do conhecimento e você praticamente, não sei se você faz mestrado, doutorado, mas você com uma formação acadêmica muito forte. Para mim, isso é muito espelho brasileiro. Você sabe que eu ia dizendo, vou falar isso sempre com muito cuidado, para que as pessoas não me entendam mal, porque isso é um tema espinhoso, né? Parece que quando a gente fala de família, tem gente que se ofende de todas as formas. Mas há uma mentalidade meio egóica em relação a essa ideia de família tradicional. Por que eu digo egóica? Porque é a minoria das famílias hoje, isso estatisticamente comprovado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a minoria, papai, mamãe, filhinhos. Hoje não é o mainstream familiar do Brasil, mas se arvora em ser, se coloca nesse lugar de prioridade absoluta, ignorando nucleações familiares como foram as minhas, como foram de outras pessoas que podem estar nos ouvindo. Uma mãe solo que cuidou de seus filhos, uma avó solo que cuida de seus filhos e netos porque sabe-se lá quais as contingências aconteceram e que ela está ali como arrimo de família. 2 pessoas de um mesmo sexo que se encontram, têm um relacionamento amoroso e constituem uma família. E tudo isso nós estamos falando de possibilidades, aliás, de possibilidades não, de realidades. E quando a gente vai tratar isso no âmbito do debate público, parece que nós estamos falando da existência dessas famílias em detrimento desta família tradicional. Quando pessoas, pelo menos como eu, e acredito que você também, nós estamos falando que essa família tradicional existe, que eu até nem gosto de falar esse nome tradicional, porque passa uma ideia de prioridade, de exclusão das outras, mas vamos usar isso aqui para facilitar para o nosso ouvinte. Essa família tradicional existe, a família que é cuidada por um pai só existe, por uma avó, por um avô, por uma mãe. Nós temos várias modalidades. Por dois homens, 2 mulheres. Nós temos várias... grupo adotado, 50 meninos. Exato. Que chama aquela pessoa de mãe. Sim, nós temos várias composições familiares e todas elas precisam ter o olhar de cuidado, de política pública do Estado. Aí eu queria convidar o meu telespectador para uma pesquisa histórica, tá? Essa família tradicional nunca existiu como hegemônica. O que acontece é que você... Vou dar um exemplo para você. O sonho da família tradicional é o almoço, papai e mamãe sentado com os filhos em volta, os meninos voltaram da aula, não é? E ali eles estão conversando e ali cada pessoa conversa. A empregada terminou de fazer o almoço e trouxe. Tá? Com quem ficou os filhos da empregada? Exato. Com quem ficou os filhos da empregada? Outra coisa, qual é a cor dessa empregada? Qual é a cor dessa empregada? Volta nas suas memórias. Volta com vontade nas suas memórias. Goiânia é uma cidade que foi criada para ser uma cidade de servidores públicos, lá no início dela, né?
Então, grande parte da classe média goianiense eram servidores públicos. A mesma coisa acontecia na cidade de Goiás. Rio de Janeiro, São Paulo, todas as cidades que são cidades tipo uma cidade-estado, uma cidade que é o centro econômico, político do estado, ela é uma cidade onde a classe média é de servidores públicos. O servidor público tem horário para sair, para almoçar, chega em casa, almoça, as cidades eram menores, né? Eu tô com 3 trabalhadores na minha casa fazendo uma reforma, 3 serventes de pedreiro. Eles já estão agendados para mais 3 reformas já. Com quem almoçam os filhos desses operários? Com quem almoça os filhos dos operários que têm que sair e pegar um ônibus e ir daqui a 15 quilômetros para o emprego e voltar à noite? A gente precisa entender que quando você estuda história, você vai saber disso, que grande parte dos lares brasileiros sempre teve menos homem do que mulher no Brasil. Sempre teve menos homem do que mulher, por exemplo, nas cidades de roça, porque o pessoal vieram para as capitais. Quem cuidava dessas famílias? Pergunta para qualquer colega seu nordestino, que é filho de retirante, na casa dele se tinha mainha e painho. E quem veio no carro, como é que é o nome? Pau de arara. No pau de arara. Quem é que veio no pau de arara? Sabe, queridos, eu acho que a gente precisa olhar de verdade para o nosso país. A gente precisa realmente conversar, saber. Eu tive esse privilégio, a minha família foi desse tipo. A minha avó era assim, meu pai e minha mãe eram assim, eu sou assim. Mas eu sou um privilegiado. Nós éramos pobres privilegiados e hoje minha família é uma família de classe média privilegiada. E eu tenho consciência do meu privilégio. Mas eu tenho consciência também quando você vai nos grandes grotões aqui da periferia goianiense e goiana, ou brasileira que seja, isso não é a realidade. Você sabe, Giovanni, quando a gente joga luz sobre essas outras formas de família, o que a gente basicamente quer com isso não é colocar uma discussão inútil, sem nenhum senso de oportunidade. Não, a gente quer que essas famílias sejam reconhecidas para que o Estado, esse agente abstrato que deve cuidar indistintamente de todo brasileiro e brasileira, para que ele entenda a natureza e as particularidades de cada nucleação familiar. Eu quero que você explique melhor no próximo bloco. Então tá bem. Permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, um programa da OAB Casag que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. De volta ao programa Controverso, nosso terceiro bloco. Estamos aqui com a cientista política Ludmila Rosa, que no segundo bloco contou um pouco da sua experiência e nós entramos dentro da questão familiar. E eu tô aqui, Ludmila, doido, querendo desenvolver minha pauta e você não deixa a minha pauta acontecer, porque é muita coisa bacana pra gente discutir. A gente tem que ficar menos tempo com esse ato nosso, né? Porque daí a gente consegue sintetizar mais o assunto. A gente precisava ter um encontro de pelo menos uma vez por semana. É, tipo isso. Vou deixar o desafio na mesa. Deixa eu te falar aqui. Nós terminamos o bloco passado. Eu queria falar o que a gente precisa realmente discutir de política no Brasil. Sim. Nós pegamos o gancho da tua história pessoal e achamos um caminho da discussão da família. Vamos continuar nessa vibe? Perfeito. Eu acho então, o link é acertado. Então, porque eu acho que essa é a base da preocupação de quase todos os grupos familiares de WhatsApp. Sim. Né? Como é que vai ser minha família, né? Se essa escola que está tendo, esse governo que está tendo, meus filhos vão ser homossexuais. E se vai fechar minha igreja, se vai faltar comida e nós vamos ter que comer os cachorros, se vai destruir toda a estrutura do Poder Judiciário e não teremos mais justiça, se nós não vamos poder conversar nada na rua, enfim. Eu sinto que há um medo, que é aquele gatilho que conversamos no primeiro bloco, né, que está sendo colocado para essas pessoas, explorado e muitas vezes por conta de uma certa ignorância. Então vamos começar lá na base, na família, né? Eu disse que eu tive essa família que é considerada a família tradicional.
Mas ela não é... Porque tradicional, a gente mistura aqui no Brasil com o conceito de a família icônica, a família básica, a família média. Exato. E hegemônica. Hegemônica, esse é o termo que eu estava procurando, hegemônica. E ela não é e nunca foi hegemônica. Primeiro porque quando vieram para cá, vieram os degradados, só vieram homens. É verdade. Depois começou a vir vagarosamente os grupos de colonos. As famílias de colonos que vinham, grande parte dos homens morriam nos conflitos. Nos conflitos. E outra grande parte dos homens, eles eram agregados para as bandeiras, ou então para as atividades, ou até mesmo atividade de guerra. Então, nós sempre tivemos aqui no Brasil uma tendência a essa família de mulheres, no momento que a família se estabelece. E depois, ao longo de todo o processo escravagista brasileiro, 8 milhões de escravos, acho que é mais ou menos isso. 8 milhões de escravos de negros sequestrados dos seus lares na África, trazidos, sequestrados para cá e impostos sobre eles uma servidão bruta e, de repente, de uma hora para outra, vocês estão liberados, se vira aí. E esses negros que se viraram grande parte da nossa camada popular segregada da sociedade hoje. Em vulnerabilidade até hoje, né? Ludmila, peguei essa sopa toda e joguei na tua mão aí. Vamos lá. Uma sopaça, né? Um sopão. Giovanni, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a importância de reconhecer essas modalidades familiares. Porque do grego ao troiano, do Oiapoque ao Chuí, ninguém em sã consciência tem coragem de dizer que a família, como núcleo primário de construção de identidades, de cuidado com cada nova vida que surge, ninguém tem coragem de dizer que essa família ela precisa ser defenestrada, negada, combalida, combatida. Ninguém. Eu, pelo menos, se existir gente que faça isso, eu não... Você não comunga com esse pessoal? Comungo com essas pessoas, eu não me filio à mentalidade dessas pessoas. O grupo de sobrevivência aonde se cuidam de crianças ou dos seus velhos, ou onde as pessoas se suportam, isso você chama de núcleo familiar? É um núcleo familiar. Lembra que tem aquele provérbio africano, salvo o melhor juízo, até que diz que para cuidar de uma criança é preciso toda uma aldeia. Uhum. Né? E por aldeia, a gente... se aldeia é o coletivo de famílias. Então, assim, negar a existência, a importância social e institucional das famílias é algo que eu não faço. Dito isso, o que eu acho que a gente precisa propor como um debate maduro é entender que cada uma dessas famílias ou modalidades familiares, elas operam de formas distintas. Elas têm necessidades distintas. E eu não tenho o direito de negar isso. Exato. Assim como as pessoas não podem negar, por exemplo, eu vim de um lar que papai chegava em casa às 11h30 e nós ficávamos aguardando ele sentar na mesa para almoçar. Eu não aceito que ninguém critique isso. Foi a vida que eu tive. Uhum. E meu avô era assim. E eu em casa não pude ser assim porque eu já sou de um ritmo diferente. Mas essa é a formação da minha casa também e gostaria que fosse assim do meu neto. Mas eu não acho que eu seja um exemplo a ser seguido ou a ser imposto. Eu acho que você traz consigo uma memória afetiva. Novamente o afeto na política, né? Que traz uma saudade que te remete a um passado idílico, que foi bom, foi bonito, e que você gostaria de ver isso perpetuar. É tão diferente quando você traz isso à sua compreensão, quando eu tenho consciência de que é algo pessoal meu, foi legal pra mim. Foi legal pra você. Mas pra você foi legal também, exato. Né? Sua mãe e sua avó como referência. E que você não impõe isso... com seus espíritos contritos. Exatamente. Minha mãe, minha avó não. Minha avó era mais... brava. Mais dura. Ariana, entendeu? Minha mãe é essa pessoa do espírito contrito. Bom... dito isso, Giovanni, nós precisamos olhar para esses grupos, entender a existência deles e entender que o Estado, de maneira abstrata, deve dar conta de cada problema social que advém dessas
famílias. Educação, saúde, falta de saneamento, como essas famílias elas são geridas. Olha, numa casa de uma mãe solo... Habitação, numa trabalho... casa de uma mãe solo, se essa mulher sai para trabalhar, ela sequer pode contar com a hipótese de um companheiro, ainda que mínima hipótese, que pudesse ficar ali olhando os seus filhos enquanto ela sai. Você sabe quem é que faz isso? Outra mulher que não consegue sair, via de regra, gente, desafio você, vá à periferia. Vá à periferia. Não tem CIMEI para todo mundo. Como é que essas mulheres trabalham? Sim. Não tem CIMEI. Não tem. Nós temos um déficit em Goiânia de milhares de crianças sem CIMEI. São milhares de famílias, milhares de mães que precisam trabalhar. Fica com quem? Ou com a avó. Mas muitas vezes, agora nós temos avós muito jovens que ainda estão no mercado de trabalho, ficam com uma senhora, uma tia, uma senhora, uma residência, que cuida de 5, 6, 7, 10, 12, 15 crianças, que de vez em quando tem uma denúncia e o Estado vai lá só para fiscalizar e fechar. Giovanni, outro dia desse eu estava conversando com uma amiga querida que é defensora pública, não vou citá-la aqui nominalmente por uma questão de preservar. E ela me disse assim, que estava atendendo recentemente uma mãe periférica aqui da cidade de Goiânia, e que o filho passou por uma reprimenda da justiça, um filho adolescente, e que ela foi acompanhar o caso na função de defensora. Chegou até lá, a mãe disse a ela, eu espanquei ele reiteradas vezes, eu faço isso para esse menino. Porque eu acho que a ideia de determinadas pessoas que ainda nunca tiveram a oportunidade, o privilégio social, tá? O privilégio de você se permitir quebrantar pelos problemas reais do país. Problemas políticos verdadeiros. Nesse papinho de WhatsApp, não. Ah, meu filho, minha filha vão virar gay, porque agora vão fechar minha igreja. Justo. Eu acho que as pessoas têm uma compreensão de que se um adolescente, um menino, está em conflito com a lei por algum motivo, é porque a família desse menino não presta, é porque esse menino não teve base familiar, alguma coisa do tipo. E aí você vai olhar a crueza daquele caso concreto ali, o que é? Uma mãe trabalhadora que sai de casa 4h30 da manhã para trabalhar fora na casa de outra pessoa e esse menino fica lá, o menino maiorzinho do que o outro tendo que dar comida pro filho menor que tava lá. O maiorzinho de 6 cuidando de 4 e os dois juntos cuidando de... E o outro na barriga dela. Então, e nesse Porque momento... não tem política de educação sexual legítima no país. Também não pode ter. E nem de prevenção, né? Aí, se você vai pautar política de prevenção, políticas de acompanhamento da vida sexual de determinadas famílias... A política que o pessoal quer fazer é esterilização em massa. Esterilização em massa ou dizer que nós estamos falando sobre ideologia de gênero, qualquer coisa do tipo. Então, veja, diante de um caos social como esse, que tem o poder de gerar um problema também social e político muito grande, além de econômico lá na frente, o que o Brasil está debatendo? A iminência de um comunismo. Se nós vamos ter Twitter ou não vamos ter Twitter, porque um bilionário lá de fora resolveu confrontar a justiça brasileira e, portanto, a soberania brasileira. E tá ganhando uma grana nisso, que tá todo mundo lá falando disso. Ele solta 4 frases. Na verdade, é o que ele quer. E determinadas pessoas estão caindo no continho do vigário, achando que ele está muito preocupado com a liberdade de expressão no Brasil, quando, na verdade, ele está preocupado em mobilizar o algoritmo dele. Fazendo uma interferência numa política nacional. Se fôssemos nós fazendo fora, como é que seria? Imagina, um problemaço diplomático para o Brasil. Veja, você imagina uma empresa brasileira, um empresário brasileiro, ainda que um magnata bilionário, se colocando contra a justiça, a Corte Suprema norte-americana. O Lula fez um comentário sobre a questão da guerra. Pronto, o mundo caiu. Veja o quanto nós estamos nos submetendo. E precisa dizer isso, e não estamos defendendo a frase do Lula, que eu achei que foi muito inoportuna, inclusive. E veja o quanto nós estamos nos submetendo, mais uma vez, a um viralatismo, isso é opinião minha, porque achar que qualquer pessoa do mundo tem direito a censurar as nossas instituições, censurar no sentido de admoestar. Porque é estrangeiro. Né? Porque é estrangeiro, porque ele é bilionário, ele é trilionário. Assim, e esse pessoal acha que ele é americano, né? Ele é sul-africano.
Então fala muito sobre nós, sobre como a nossa autopercepção como nação, como a gente se valora. Na verdade é isso. Eu não sirvo para ser capacho de bilionário estrangeiro, porque ele é estrangeiro, não. Eu amo esse país, eu quero esse país grande, eu amo a altivez do nosso povo, o trabalho do nosso povo, e é por isso que a gente tenta, e eu sei que você também, por isso que me sinto muito confortável em falar isso aqui, a gente tenta, através da nossa voz, trazer essa consciência de que nós temos muitos problemas reais para a gente tornar esse Brasil, de fato, como ele era dito na década de 70, né, o país do futuro, a gente se tornar esse país realizado para o hoje. Só pegando esse gancho da família e dessa mulher solitária, a gente tem tanto gancho de coisas bacanas para conversar. Como é que está a questão da saúde pública? Porque a saúde pública, os projetos que existem, que estão sendo colocados, é que deveria ter um programa de saúde familiar que vá até a casa. Sim. Agora está aumentando muito, por exemplo, a expectativa de vida, e nós temos idosos que poderiam estar produtivos e saudáveis em nossos lares, mas precisaria que houvesse médicos que pudessem conhecer a vizinhança, né? Como é que está isso aí perto da sua casa? Você está conversando sobre... Você que está falando sobre a questão do Twitter, você está conversando também a esse respeito? Sobre como que está a saúde, como é que está o CIMEI? Deixa eu te falar uma coisa, o CIMEI que foi construído aí na sua região, ele está funcionando? Mesmo que você tenha plano de saúde, consiga fazer uma saúde privada, porque você tem recurso financeiro, mas grande parte da comunidade produtiva precisa do CIMEI. Isso vai diminuir, por exemplo, a miséria e talvez a violência. Justamente. Como talvez é que tá o CIMEI? O cruzamento ele é necessário. Como é que está o CIMEI? Essa mãe, essa criança tendo um lugar para brincar, divertir, descobrir dons e talentos, fazer uma memória produtiva e com isso se integrar à sociedade, ao invés de ser marginal da sociedade. Como é que está a segurança pública? Como é que tá a formação da nossa polícia? A saúde psiquiátrica, sim, a saúde emocional dos nossos homens, dos nossos heróis. Policial militar, você é um herói pra mim. Policial civil, você é um herói. Não debande pra ser bandido. Porque você é o nosso herói. A nossa polícia são nossos heróis. Não pode. Nós deveríamos estar confiando. Não podem agir como bandidos, faccionados, montando milícias. Como é que tá isso aí na sua região? Esses os assuntos que precisavam ser conversados? Esses assuntos. Onde é que eu vou jogar o esgoto? Não, eu ia falar disso agora. Como é que estão os indicadores sanitários? Veja por que eu lembrei disso. Nós estamos diante de uma epidemia de dengue, que diz muito sobre a forma com que a gente coexiste no território. Nós coexistimos nos territórios das grandes cidades, pequenas cidades, de uma maneira muito primitiva ainda. Lixo, esgoto, tudo isso a Deus dará, tudo isso aos olhos nus. E aí, quando você vai cruzar a questão de higiene das cidades com os picos de dengue, você vê que há sim uma correlação óbvia entre uma cidade que não cuida da sua parte sanitária e uma cidade completamente adoecida por um mosquito. E esse é um assunto que tinha que estar no WhatsApp? Esse não é talvez seja o assunto que para esse momento. Exato. E aí, ô Giovanni, você pode faz uma escrutinação, abre grupo de WhatsApp, abre o seu, abre o meu aqui, que eu vou te mostrar. Os debates públicos estão todos pendendo para aquilo que é irrelevante. Desculpa, mas diante de tantos problemas como esse, diante de tantos desafios colocados para as nossas cidades, nós não estamos tendo foco. E eu acho que o papel e trazer esse debate aqui, o seu papel como um comunicador excelente que é de fato trazer racionalidade para o campo da política. A gente sabe que em campanha eleitoral o que vence são os afetos, sentimentos. Marqueteiro adora falar isso. Quem ganha eleição não é cérebro, é coração. Ok, tudo bem, entendemos isso, que as pessoas entram na cabecinha das outras muito mais pelo sentimento. Mas depois disso, nós precisamos recobrar as nossas consciências e entendermos que precisamos racionalizar a política. Você está pretendendo disputar uma vaga na Câmara de Goiânia. O que você imagina que uma pessoa como você pode levar para esse debate político lá naquele ambiente? Nós estamos conversando no ambiente
das redes sociais. Você imagina ocupar uma Câmara Municipal numa das cidades mais conservadoras do país. Sim. Né? Mas você vai responder isso no próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano CASAG Saúde, um programa da OAB CASAG que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Programa controverso, quarto e último bloco, aqui com Ludmila Rosa, minha cientista política, minha comentarista favorita. Ludmila, você está em quais veículos de comunicação? Giovanni, eu tô na Sucesso FM, tô na Terra, tô na TBC, tô na Rádio Bandeirantes e tô na Interativa. Fora o seu Instagram, pessoal? Fora o meu Instagram, que a gente fica lá metendo bedelho, onde a gente é chamado e não é chamado também. Você tem sido, assim, uma Ludmila diferente, viu? Assim, eu tenho visto, tem hora que realmente eu fico até preocupado, porque você tá batendo pesado ali. Precisa bater pesado, Ludmila? Precisa bater pesado, ô Giovanni. Eu perdi um pouco daquele pudor, sabe? Se é que eu posso usar essa palavra. Você tá mais sua avó Ariana do que sua mãe contrita. Exatamente, tô mais minha avó Ariana. Porque assim, quando a gente ficava com muitos dedos para falar de problemas muito urgentes, parece que as pessoas não estavam ligando mais. Não é não, né? Então eu resolvi mudar um pouco do perfil e colocar mais o dedinho na ferida, assim, que são feridas que são muito expostas, né? E qual o dedo que você quer colocar em qual ferida, se por acaso você for lá pra Câmara? Estou construindo essa pré-candidatura com muita serenidade. Estou construindo essa candidatura porque eu acho que eu posso contribuir com o debate público da cidade. Tenho ouvido muita gente, tenho tido a expectativa de muita gente. E o que eu entendo? A Câmara de Goiânia precisa urgentemente ser requalificada. Goiânia não merece essa legislatura. Nós, na perspectiva de mulheres que somos, nós não podemos entender que nós só temos 4 mulheres dentro de um colegiado de 35 pessoas e é isso que nos basta. É isso que toca para nós, mulheres, dentro da política. Isso precisa passar. Esse ciclo perverso precisa acabar. Goiânia quer viver com segurança. Goiânia quer ocupar os espaços. O goianiense quer trabalhar, o goianiense mais jovem quer ter acesso ao primeiro emprego. Como é que a gente debate isso com qualidade? Como é que as famílias vão poder experimentar melhor essa cidade? Eu quero trazer esse debate para dentro da Câmara Municipal. Eu quero trazer esse debate antes, para dentro do coração das pessoas. E é por isso que eu tenho me mobilizado dia, tarde e noite. Porque só assim, com esperança e vontade de fazer diferente, é que a gente vai construir essa política. Ludmila, isso é muito bacana ouvir nessa empolgação de uma mulher jovem, uma mulher extremamente preparada. E aí, o que você acha que para 2025 precisa ser tratado imediatamente na nova formação da Câmara? Com essa empolgação que eu tô? Porque eu tô mesmo. Eu tô empolgada e mais do que empolgada. Quem vem contigo nesse projeto? Esperançosa. Quem vem contigo nesse projeto? As pessoas que querem uma saúde de qualidade, as pessoas que querem pensar em emprego e renda, as pessoas que querem pensar numa ocupação digna e sustentável da cidade de Goiânia, as pessoas que querem uma Goiânia segura, as pessoas que querem que as famílias tenham condições de cuidarem de seus filhos, filhas, netos e, enfim, bisnetos, com todas as composições que elas existem, que as famílias possam cuidar e ter expectativa de futuro. Então me responde, como é que você revitaliza o centro de Goiânia? Primeiro, tendo um plano consistente, olhando os parâmetros que a gente tem. Muitas capitais do Brasil já requalificaram seus centros. Por que Goiânia não pode fazer igual? Por que a gente não pode trazer um empresário com baixas alíquotas para empreender no centro da cidade? Por que a gente não ouve o morador? Essa história de pensar o centro da cidade sem ouvir o morador, isso é conversa oca. Nós precisamos chegar lá, fazer grandes agremiações. Morador do centro da cidade, o que você quer? Quais são suas dores? É a segurança? É a segurança pública? É a assistência social? Tem muita gente em situação de rua lá. Como é que vai cuidar disso? Como é que você viabiliza a segurança pública dentro da cidade de Goiânia, sendo que você tem só a Guarda Civil Metropolitana? Exatamente isso.
Quem estiver falando que vai cuidar de segurança pública está mentindo para o eleitor. Numa eleição municipal, essa é a verdade. O papel do vereador ou da vereadora nesse processo todo é apenas de conduzir as políticas públicas que são elaboradas em nível federal, que são implementadas em nível estadual, aqui no município. É a gente mostrar através de dados, é a gente mostrar através de uma fiscalização da prefeitura, de como a prefeitura tem operado esses dados, quais são os pontos mais sensíveis da insegurança ou da percepção de insegurança do morador aqui na nossa cidade. E isso é papel do vereador. O vereador é o porta-voz da comunidade. Nós falamos de um problema, por exemplo, como o CIMEI, que não tem CIMEI o suficiente. E aí? O que é que você traz numa Câmara Municipal para poder... E você colocou isso como sendo uma conversa importante que deveria estar sendo discutida e não está. E aí? CIMEI, problema do CIMEI. Todo ano o vereador, candidato a vereador, está dizendo que vai abrir não sei quantas vagas. O vereador não abre vaga de CIMEI coisa nenhuma. Isso é papel do Poder Executivo. O vereador ele interfere nisso, fiscalizando, dizendo para o Ministério Público quantas vagas estão faltando e, sobretudo, o vereador aponta no orçamento o que deve ser incrementado para a área da saúde, para a área da educação, em detrimento de outras áreas, né? E o vereador tem a radiografia do seu espaço, do seu território. Ele deve balizar, ele deve auxiliar o Poder Executivo na construção desse orçamento que contemple as grandes dificuldades da cidade. É para isso que serve um legislador municipal. Você consegue enxergar os problemas da Comurg, alguma solução? Porque ela está falida, está absolutamente destruída. No curto prazo, passar por uma auditoria sensível, que vá atrás de todos os meandros, de onde escapolem dinheiros ali. A gente está vendo, o noticiário político nos dá conta das barbaridades que acontecem ali. A mudança completa de toda a cadeia de gestores. Nós precisamos reerguer a Comurg. A Comurg é um patrimônio dos goianienses. É um patrimônio que cuida da zeladoria da cidade, mas também que cuida da nossa urbanização. Nós não podemos simplesmente prescindir da Comurg porque ela não está dando certo. Ela não está dando certo momentaneamente por uma questão de gestão. Há uma possibilidade muito grande, diante do cenário que nós temos, vamos colocar se fosse proporcional. Nós temos vários candidatos, me parece que dos candidatos possíveis, você não está na maioria da composição desse grupo. Há uma possibilidade muito grande de você não compor com o próximo prefeito. Minha pergunta é a seguinte: como conseguir auxiliar a implementar essa força para que o prefeito possa agir como você está propondo, se você não está compondo com o prefeito? Vamos pensar na hipótese de eu não compor com o próximo prefeito ou prefeita, fazendo oposição razoável. Sabe o papel da oposição? Não é de achincalhe, não é de subir e fazer pirotecnia em rede social. O papel da oposição é justamente fazer aquilo que o eleitor insatisfeito com o governo quer, que ele mostre onde o governo está pecando. O governo, às vezes, se cerca de muitos bajuladores. O bajulador está na base da Câmara, o bajulador está dentro do escritório do prefeito ou prefeito. A oposição qualificada, ela mostra onde estão os problemas, ela senta com o prefeito. A oposição qualificada sabe o papel do diálogo. Ela não é apenas a estridência pela estridência, a lacração pela lacração. Isso não é o perfil da Ludmila Rosa, nem aqui e nem numa carreira política, se a sociedade assim admitir que eu tenha. Então, eu tenho muita serenidade para estar tanto em base quanto em oposição, sabendo que a cidade é meu norte e o diálogo tem que ser um instrumento dessa transformação. Minoria de mulheres na Câmara Municipal, como é que você trabalharia isso lá dentro? Otimizando os espaços que a gente tem para colocar mulheres. Não se faz mulheres candidatas competitivas, não se aproxima a mulher da política sem que você abra oportunidade para essa mulher experimentar a vida pública, o espaço público, fazer política de dentro, ocupar espaços. E eu acho que uma mulher que verdadeiramente transforma e olha para outras mulheres crescendo no serviço público é aquela mulher que abre espaço para outras. E eu tenho certeza que esse compromisso existe em mim, no meu coração e na minha atividade política e profissional até aqui. Hoje eu tenho algumas pessoas que já caminham comigo, a maioria delas mulheres. Então elas também, o nosso gênero será muito honrado e muito aproveitado numa carreira política minha. Ludmila Rosa, final aí, 1 minuto para você bater um papo com o nosso telespectador, nosso internauta, sobre qual é a política que nós deveríamos estar conversando. Eu quero primeiro, Giovanni, agradecer a oportunidade de estar aqui. Conversar com você é sempre um deleite, um homem de uma mentalidade muito sofisticada. Mas dizer a você, aliás, fazer um convite.
fazer um convite para que você me conheça mais. Conheça a Ludmila pessoa, a Ludmila profissional, a Ludmila filha, a Ludmila que gosta dessa cidade, que mora nessa cidade há mais de 15 anos, a Ludmila que tem uma cachorrinha, a Ludmila, enfim, as várias facetas dessa Ludmila que quer contribuir com o debate da nossa cidade, que quer contribuir com a sua melhoria de qualidade de vida, sua e da sua família. Eu acho que eu estou pronta para encarar esse desafio, mas eu preciso de gente. Preciso de gente que aposta numa Goiânia diferente, numa Goiânia melhor. Me sigam nas redes sociais, @EuSouLudmilaRosa. Lá eu te ouço, eu falo e a gente interage numa sinergia que pode dar muito bom a partir de 2025. Muito obrigada. E você permanece conosco, você está no lugar certo.